Olá, boa tarde pra você. Meus amores. Bem-vindos a mais um Entre Família. Eu já disse que eu gosto que a gente comece falando assim sobre o outro, porque aí fica alegre. Fica alegre, né? Mais descontraído, mais clima de casa mesmo. Porque em casa não é assim, não fica paradinho esperando outro falar. Boa tarde, boa noite. Às vezes o que acontece, mistura tudo, fala, para, deixa eu falar primeiro. Né? Já aconteceu isso também. Amor, deixa eu falar. Só você ficar todo mundo falando junto, né? Escuta, coisa de família. Bem-vindos então ao Entre Família, muito boa tarde pra você, obrigada pelo carinho da audiência de todos os dias. Quem é de ficar com a gente todos os dias? Quem está chegando por agora, eu, Darlide Alves, Abinal Júnior por aqui também. Hoje teremos a presença dele, Robson Aleixo, que é o terceiro apresentador, o terceiro elemento que eu digo desse programa. Está com a gente daqui a pouquinho no programa também. Verdade. Hoje vamos falar por aqui no nosso Entre Família sobre o que podemos aprender com o comportamento dos animais, com a natureza, né? Porque Deus, ele se comunica com a gente de várias formas e a natureza é uma delas, das formas que Deus conversa com a gente, se comunica através de um simples serzinho, uma borboleta, por exemplo, da rede. O modo de ela ser, o modo de viver. A transformação que ela passa, né? Vai ter com a formiga, preguiçoso, não é? Tem essa, minha mãe sempre falava pra mim, viu? Provérbios 9:9 ou 6:6, uma coisa assim. Tem livros escritos, inclusive, tem um livro completinho que eu li já faz um tempo sobre a formiga e a comunidade, os formigueiros, como se organizam. Então, de fato, dá pra gente aprender com o modo da natureza se mover e existir. Claro, porque tudo advém das mãos de um Deus criativo, de um Deus que supera qualquer uma das nossas ideias, criatividades. Então a natureza é muito ensino. É verdade. Hoje nós vamos pensar sobre como a natureza nos ensina mais perto da gente. Os pets, os bichinhos dentro de casa, os cachorros, os gatos, os homens e as mulheres, os bichinhos. Você tem aprendido com os animaizinhos aí da sua casa? Tô falando dos de quatro patas. Tem aprendido bastante com eles, porque eles ensinam grandes lições pra gente também, né? De paciência, né? Fez xixi fora do lugar, não. Paciência. Como é que ensina o gatinho a fazer pipi no lugar? É verdade, né? Será que a gente vai aprender isso hoje? O André Poloni vai contar isso pra gente no programa de hoje, que já está por aqui. Sim, ele é adestrador de animais. E já vou convidando você. Tendo dúvidas, quer fazer perguntas. Esse é o cara pra perguntar, viu? Entende demais. Hoje, por aqui no nosso programa, teremos ainda aquele momento do Mais Info, informações com o Josemar Amai e também, Darlede, a gente vai conhecer ele que hoje vai estar aqui como um... Não, ele é apresentador, mas vai contar a historinha dele com o Bu, que é a paixão... O paixão Bu cachorro. E o outro paixão lá. canina. Como é que é o nome do pequenininho lá? Esqueci. Ali ele falou. É o Bu e o outro, que eu não lembro agora. Depois pergunta pra ele ali, viu? Pastor Robson Aleixo vai estar com a gente contando aí o que tem aprendido, tem na prática, tem muito mais aqui no programa de hoje. Nós já encontramos você, é bem rapidinho, pode rodar e já estamos de volta. Sabe quando alguém diz assim, perca essa mania de fazer isto ou aquilo? Aí nós temos uma musiquinha para esse momento. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Eu fui admitido e hoje eu bem. Isso é coisa assim, né? Daniel Salles e Joyce Carnassali também. Tem um dueto com ele. Compositor. Dos melhores. Se acostume, esse é o seu Entre Família. E hoje nós vamos falar o que a gente pode aprender com o comportamento dos animais. E aí, você tem animaizinhos? Com o ser humano, com os bichinhos, com as coisinhas que eles fazem. Com as plantas, né, Darlede? A gente aprende. Ou seja, as aves, olha como Deus fala das aves, né? Que ele cuida. Olhai os lírios do campo. Isso. Que nem Salomão se vestiu tão bem como aquelas florzinhas ali que nasce um dia, no outro já tá murchinha, morre. E olha o cuidado de Deus, hein? Com tudo mostrando pra gente. É sobre isso. A pergunta de hoje, que não pode calar, o que você já aprendeu observando o comportamento do seu pet, algum outro animal, enfim, algo da natureza, o que você aprendeu? Que você parou para prestar atenção e absorveu do ensino? Eu sempre gosto de pensar no girassol. O girassol. Então, onde o sol vai, ela vai. De pensar que ele vai, né? De pensar que, assim, o quanto nós aprendemos com a vida a buscarmos aquilo que é bom, aquilo que nos abençoa, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, olha para lá, aprende com ele, Cristo Jesus. O sol da justiça. 983-1502-49.
É isso, hein? Josemara Mai tá por aqui. O que você traz pra gente de informações, Josemara Mai? Boa tarde. Maravilha, tô por aqui mesmo, viu? Boa tarde pra vocês, boa tarde pra você aí de casa. Hoje vamos conversar com uma médica veterinária para falar um pouquinho mais sobre os animais nas estradas. Imagina aí, chegando no final do ano, todo mundo querendo viajar, o perigo de atropelamento. Mas calma que eu te conto mais detalhes depois da vinheta. Fim de ano aí, muita gente se preparando para viajar, visitar a família ou aproveitar uns dias de descanso. Mas além da revisão do carro e da escolha do destino, um cuidado que precisa estar no planejamento é a atenção nas estradas, principalmente com os animais silvestres que cruzam as vias. O aumento no número de veículos nessa época faz crescer o número também de atropelamentos em rodovias que cortam áreas de mata nativa, reservas ambientais e de baixa urbanização. Para entender melhor o impacto disso e saber o que fazer nesses casos, a gente conversa agora com a médica veterinária Maíra Nogueira. Mas enquanto ela está ali se arrumando para poder participar com a gente, é interessante porque o pessoal sai para viajar e passa por alguns lugares que não tem tanta assim, urbanização, né? E aí acontece de um atropelamento, seja de cachorro mesmo na cidade, ou de alguns animais que as pessoas não sabem o que fazer. Para socorrer, o que faz? Pois é, geralmente nas estradas, muitas delas, onde tem animais selvagens, tem placas. Só que a gente acaba não se atentando, né? É só mais uma placa. É que, na verdade, nós somos surpreendidos muitas vezes, né? Bem. Não é nem de não prestar atenção. Digo isso porque, como a gente mora aqui um pouquinho afastado da cidade e eu moro numa chácara, até chegar em casa, por exemplo, já correu o risco de eu atropelar um bezerro grande, sabe, grande assim, e eu estou fazendo a curva e ele está aqui, ó, no meio. Outra coisa, capivara. Eu saí daqui um dia à noite, era umas 11h30 da noite, e quando uma capivara grandona, Josemara, ali, joguei o carro na pista contrária, olha o risco. Então, muitas vezes a gente é surpreendido. E, de fato, se atropela, o que acontece, né? Se a gente consegue, enfim, se sobrevive. Né? Mais animais grandes, né? Puxa, cavalo aqui na região também, né? Vira e mexe tem um cavalo aqui na região de Jacareí que tá solto e a gente não sabe o que fazer. E vamos entender agora com a Maíra. Maíra, boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Maravilha, obrigada por ter aceito o convite. Maíra, agora nas férias o movimento nas rodovias aumenta bastante. Isso também eleva o risco de atropelamento de animais, certo? Agora, quais espécies costumam ser mais afetadas e por que esses bichos acabam se aproximando tanto das estradas? Só para contextualizar a realidade do Brasil, a gente tem a quarta maior malha rodoviária do mundo. Porque uma estimativa de 400 milhões de animais atropelados por ano. Então, é um problema já recorrente, né? A maior parte desses são animais de pequeno porte. A gente está na rodovia. Depois de alguns momentos, esse animal entrou, conforme os carros vão passando, ele tenta subir. Maíra, perdemos o sinal aqui, o seu áudio não está chegando. Eu agradeço por aceitar participar. Vamos marcar essa conversa para um outro momento, tá bom? Fica combinado assim. Beleza? Obrigada, viu? Depois a gente tenta conversar novamente. Se não der certo, fica para uma próxima. Obrigada, Maíra. Muito bom. Tem que redobrar a atenção, né? Eu lembro de uma situação que a gente estava viajando, eu e os meus pais, na época a gente morava em Santa Catarina, indo para o Paraná. E nisso, um caminhão avistou um animal na estrada e tentou desviar, só que jogou o caminhão para cima da gente. Puxa. E aí, foi um desespero. Meu pai precisou sair da pista, foi bem complicado, assim, foi assustador. Por isso tem que ficar com muita atenção. Verdade. Redobrar a atenção. Na verdade, mesmo com muita atenção ainda, é algo que foge do nosso controle, né? Até para a gente entender que por dia morrem mais ou menos 400 animais atropelados, né, nas estradas do Brasil. Muito, cara. É muito. São muitos animais. E dentre esses, cachorros, né? Cara, é tão comum a gente ver, né, cachorrinho, às vezes, principalmente cachorro de casa, que se solta, que cachorro que de rua,
ele já é mais ligado, ele já, enfim, acostumado com os barulhos e tudo, ele já foge. Agora, esses cachorrinhos de casa que se soltam, vai com tudo pro meio da rua, isso causa um problema grande e o risco à saúde dele, à vida dele e de outros. Eu já atropelei uma vez, atropelei não, né? Ainda bem que estava devagar, mas um cachorro cruzou na minha frente, menina, quando eu fui segurar, um cachorro grandão, estava de moto, bati assim meio que na parte traseira do cachorro e fui com tudo pro chão. Uau. E fui pro Ah, chão, que deu umas pena que arranhadas não e deu. o cachorrinho ficou bem. Eu que arranhei. Graças a Deus. Graças a Deus. Que pena que não deu pra gente ouvir a veterinária, né? De como proceder, o que fazer. Mas a gente volta nesse assunto, como bem disse a Josemara, no outro momento e trazê-la de volta. Teremos também uma especialista hoje aqui com a gente, o André Poloni, que é adestrador de animais. Tem, assim, muito que dividir com a gente sobre esse universo da natureza. Josemara, tem mais para hoje? Eu fico por aqui, mas depois eu volto, tá? bom. Calma esse coração aí, tá? Tchau, tchau, até mais. Valeu, Jô, até mais. Mas meu coração não estava agitado. Agora, depois eu vou contar uma de um passarinho. Não, quando ela que- faz essas coisas, você sabe, né? Hã? Volta aprontando alguma. Aí, Josemara, eu fico de Josemara Mai. Não apronte nada não, hein, Não, Josemara. Um passarinho, uma vez. Eu de moto, passarinho, pá, bateu aqui assim no meu peito da Lady. Aí eu olhei pra trás, o bichinho me deu uma Como dó. é que ele fez? Mas aí eu parei a moto, voltei, quase causei um acidente, que era numa rodovia. E aí voltei, peguei o passarinho antes que viesse alguns outros carros ali, coloquei ele dentro da jaqueta que eu tava, aí cheguei lá no meu trabalho, aí olhei o passarinho, ele tava meio atordoadinho assim, dei aguinha pra ele, cuidei, daqui a pouco o bichinho voou. Aí foi embora, deu tudo certo, graças a Deus, né? Mas não é a realidade Causa, de às muitos vezes, acidentes animais. aéreos, sabia? Muitos Hã? pássaros da aeronave. É verdade, hein? Bom, vim pra cá pra receber o nosso especialista de hoje. Bem, meu André, amigo. tudo bem, cara? Fica à Tudo bem, vontade André? aí. Tudo bem? Bem-vindo, E boa bora tarde. Quero que eu sente Conversar. aqui ou aqui? Ai, Vai. onde Pode ser mesmo isso. Conversar sobre a sua paixão, que são os animais. Eu amo os animais e a natureza de forma geral, viu? Eu vi você falando ali, é exatamente isso. Hoje em dia, as estradas matam mais animais silvestres do que até o tráfico. Por ano, se uma pesquisa rápida, que enquanto você estava falando, eu falei assim, deixa eu pesquisar aqui para não falar bobeira. Morrem em média 34 milhões de animais silvestres vítimas do tráfico, mas atropelados, animais silvestres, dá 475 milhões. Milhões Então, assim, Por ano? por ano. Uau! Por ano, essa média. E se a gente for contabilizar os animais que acabam morrendo, batendo em estruturas de prédios, vidraçarias, até parede, assim, eles morrem. As aves, dá mais de 1 bilhão de animais por ano. Então, assim, isso daí pra gente é uma tragédia, sem contar desmatamento, sem contar, né, o fogo incontrolável, né? É verdade. Então, E até como proceder, a gente até ia perguntar para Maíra, que ia participar com a gente aqui agora, deu problema, mas a gente aproveita você que também, né, tá nessa área com os animais, lida com os animais. Qual o procedimento quando a gente atropela algum animal? O que fazer, aonde levar? E o André é veterinário também. Veterinário né? também. Eu não sou formado. Você fez, cursou? Mas eu não cheguei a formar. Eu fiz 3 anos e meio, foi quase. Né? Quase lá. Mas assim, toda rodovia que é particular, ela tem aquele telefone de ajuda, você pode ligar que eles resgatam os cavalos, animais que estão soltos e tem uma equipe já, às vezes, terceirizada que resgata esses animais silvestres. Mas assim, te explicando, os animais silvestres, quem cuida é a Polícia Ambiental, que leva eles para um centro de triagem, né, que é o CETAS, para cuidar desse animal, ver se ele pode voltar para a natureza e se ele puder voltar para a natureza, eles reintroduzem. Ou às vezes perdeu uma pata, machucou, não vai poder mais voltar para a natureza, eles encaminham esse animal para algum empreendimento de fauna, que a gente chama, que pode ser zoológico, pode ser criadouro, conservacionista, criadouro científico, criadouro comercial. Então, esses animais são encaminhados dessa forma. Mas, assim, a gente precisaria mudar essa política no Brasil
quando vai construir uma estrada, tem que contabilizar. Agora mesmo eles estão construindo, né, uma estrada no meio da floresta da Amazônia, aí que a gente está, o pessoal está todo mundo reclamando. Mas tem que pensar na passagem dos animais. Né? Túneis por onde eles possam. Sim, passes aéreas também, já vi alguns. Mas eu vi recentemente, dando conta de algumas obras que já estão postas em práticas, de túneis criados por baixo das rodovias para os animais passarem por ali e não terem que subir os barrancos e serem atropelados nas rodovias. Eu acho que até ensinar esses animaizinhos, né, coitado? É por aqui que você tem que passar. Aí ligaram câmeras à noite para ver se eles estavam já passando por ali, sim, onças. Fazer não precisaria nem ser túnel, fazer uns viadutos mesmo assim no meio, que daí ficaria bem livre embaixo. Mas assim, também tem que fazer a barreira, né? Porque o animal, ele na hora de atravessar, se não tiver barreira nenhuma, ele vai acabar passando na estrada. Então, precisa da barreira. Agora, André, sobre o tema de hoje, que é aprendendo com o comportamento dos animais, você como, além de adestrador, você também tem em casa muitos animais. Você aprende com eles tanto quanto eles aprendem com você enquanto adestrador que é? Sem dúvida nenhuma. Eu aprendo principalmente a ter paciência, né? O cachorro faz alguma coisa errada, você fala, não adianta nada brigar com ele, que eu tô brigando com ele? Eu coloco o tapetinho lá, ele vai fazer lá do lado. Eu pingo, tem uns negocinhos, pingo aquele negocinho lá, ele não E não funciona nada essas coisas. Cara. Funciona só para o pessoal ganhar dinheiro e às vezes para induzir um xixi ou outro, né? As pessoas, quando pensam em educar os cães, infelizmente elas buscam muito o caminho negativo, vamos dizer assim, o caminho da bronca. Então vamos imaginar que tem um cachorro aqui convivendo e ele está mordendo aqui as coisas do cenário. Ele começa a morder essa poltrona e eu falo assim, vamos aplicar tal bronca que é 100% eficiente, não vai mais morder essa poltrona. A gente vai e aplica, não morde mais essa poltrona. Aí ele vai e morde essa. Aí a gente aplica a bronca aqui, aí ele vai e começa a morder a mesinha de centro. A gente aplica a bronca, começa a morder o tapete, aplica a bronca, começa a morder o enfeite. Cara, esse não é o melhor caminho. E é tão simples o melhor caminho que vamos imaginar assim, você contrate alguém para trabalhar na sua casa. O que é mais fácil, você falar para a pessoa o que ela não tem que fazer ou falar o que ela tem que fazer? Então, assim, quando você tem um animal de estimação, é muito mais fácil, por exemplo, ele está mordendo o móvel, ele está mordendo alguma mesinha, alguma coisa. É muito mais fácil a gente ensinar que ele deve morder só brinquedos, porque se ele estiver mordendo só brinquedos, ele não vai morder mais nada, não é verdade? Então, é muito mais fácil você ensinar ele a fazer xixi no lugar certo do que punir por ele ter feito xixi aqui, por ter feito xixi aqui, por ter feito xixi ali, aqui em cima. Você não consegue. Então, assim, o melhor caminho é o caminho de você mostrar para o animal o que ele tem que fazer. Quando a gente fala de cães, os cães eles querem 5 coisas da gente. Eles querem resumindo, eles querem atenção, né? Mas eles querem que a gente olhe para eles, que a gente fale com eles, querem que a gente se aproxime deles, querem que a gente toque neles e eles querem receber alguma coisa da gente, um petisco ou um brinquedo. Então, quando o cachorro faz a coisa errada, vamos pensar assim, tá mordendo a mesa aqui. Você não pode morder a mesa. Falei, olhei, me aproximei, né? Então você está, de certa forma, recompensando. Se ele está com um objetivo muito claro de querer a sua atenção, ele conseguiu parte dela, conseguiu parte da sua atenção. Então isso pode não ser uma bronca, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, André, eu dou bronca, ele para na hora, mas depois ele volta. Aí na minha percepção é assim, o cachorro está mordendo ali a poltrona e aí o cachorro está assim, me dá atenção, da pessoa, sai daí, seu vira-lata. Aí ele, obrigado, quando quiser, mais atenção, eu já sei o que fazer. Porque é infalível, tem coisas que são infalíveis. Então os cães, eles são animais que vivem em grupo e eles são animais domesticados que querem a atenção do ser humano, né, como forma ali de se satisfazer. Então se você dá atenção para ele, fala com ele, toca nele, faz tudo o que ele quer, quando ele pega um brinquedo, ele vai repetir esse comportamento.
sabe? Então, se ele pega um brinquedo, você dá atenção para ele, ele faz xixi no lugar certo, você dá um petisquinho para ele, ele ao invés de ficar latindo para você, quando chega uma visita, ele senta do seu lado e fica quietinho, você fala com ele começa a ser mais educado. Porque assim, quem adestrar é uma coisa assim que a gente faz em ensinamento consciente, mas todo mundo ensina os animais. Então, vamos imaginar agora que a gente tem um cachorro aqui, que ele está aqui quietinho, deitado. Podia ter trazido arrependimento. Para ver se a cachorrinha lá, a Meg é a cachorrinha. Vamos imaginar que a Meg esteja aqui. Então, a Meg está aqui deitadinha, quietinha, a gente conversando. 99% das pessoas, ela quietinha. Você acha que vai pensar em recompensar ela por estar quieta? Então, se o cão quer tudo isso que eu falei, as 5 coisas, ele não quer o oposto disso. Ele não quer ser ignorado. Ele não quer que você tire ele de perto de você. Então o cachorro está aqui, ó, a Meg está deitadinha, quietinha. Aí a gente ignora. De repente, ela começa a morder o móvel. Você, Meg, sai daí. Falou, olhou, ela até para, mas ela já foi recompensada. Pronto. Ela começa a te arranhar. Aí você, tá bom, toma um carinho. André, ela só me arranha. E você lá, fazendo carinho. Late, aí você fica quieta, fala com ela. Aí vai chegar uma visita, a Meg vai morder, deixa eu pegar ela no colo. Pô, ela te ensinou, né? Então, assim, você está recompensando o cachorro por ele estar fazendo coisas erradas. Então, assim, o que a gente precisa fazer é justamente o contrário e o que as pessoas não fazem. As pessoas falam assim, André, mas eu não posso parar minha reunião online para recompensar meu cachorro por ele morder um brinquedinho. Então se você não pode parar, se a reunião é muito importante assim, você também não vai parar se ele começar a morder o carregador do computador que você está utilizando. Porque, imagina na cabeça do cachorro. Estou mordendo o ossinho, estou sendo ignorado. Eu mordo o carregador, sai daí. Opa, é aqui. E aí o que o cara ainda faz? É tão bom falar dos bichinhos e aprender dos bichinhos. Quanto mais eu ouço falar, eu aprendo deles, eu aprendo do ser humano. Porque assim, muito se vê exatamente igual com o ser humano. É a criança que quer a atenção dos pais e ele vai fazer piruetas para chamar a atenção. Bom, a gente continua essa conversa, mas em se tratando de educação dos filhos, de como a gente pode dar aos filhos da gente conteúdo para a vida, eu convido você para pedir agora a revista Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Uma revista em quadrinho, para que você tenha tempo com seus filhos de estudar sobre curiosidades bíblicas, cavando curiosidades bíblicas na companhia do Dr. Rodrigo Silva. Você pode ver aqui a revista e suas páginas sendo folheadas. É justamente a revista que você vai receber em casa, esta que eu tenho em mãos também. Com todo carinho nós enviamos para você. Vai chegar pelo correio, não precisa pagar nada por isso. Não chega boleto, não pede dinheiro nenhum. E você diz assim, como que vocês insistem todos os dias para a gente pedir estudos, porque a gente entende que é conhecendo que algo se transforma dentro da gente e junto da gente, em torno da gente. Nós estamos hoje pensando o que a gente aprende com os bichinhos, o que a gente aprende com a natureza. A gente aprende a ser gente, a gente aprende de nós, observando e com as lições que nós vamos obtendo da natureza, aprendendo a viver. E aqui nessa revista, Dr. Rodrigo Silva, mas o menininho que vão fazendo por aí descobertas, estão acompanhados de um camelo, que faz parte da história. O Caleb, o nome desse camelo é Caleb. Ou seja, está ali a natureza presente com essa companhia boa do Dr. Rodrigo Silva, ensinando aos filhos. Você quer receber em casa esse material? Colorido, bonito, divertido. Aliás, é um jeito criativo de estudar a Bíblia com as crianças. Um jeito divertido, tem jogos, tem desenhos, além de toda a história em quadrinho, como já mostrei aqui para você, que continuo mostrando. Para você receber em casa, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, 98244-4449, 12982444449. Enquanto você manda essa mensagem pelo nosso WhatsApp, dizendo, Doutor Rodrigo, basta lá assim, ó, Rodrigo Silva, como você quiser. Nós já vamos saber que você está pedindo e nós vamos enviar pelo correio. Nós vamos daqui a pouquinho para o intervalo, né, doutora Maíra? No caso, a doutora Maíra é a nossa diretora. E
Já sei o que eu vou fazer agora, da Leite. Agora é minha vez de... Olha ele ali. Já ó. vi essa ferinha por aqui. Estão vendo essa fera aqui, ó? Olha a fera, galera. Tá vendo? Essa fera aqui, ó, é o Bull. E de quem é o Bull? Bull. Bull. O Bull, esse é Bull Terrier, acho que é... Não, é Bull Mastiff, é a raça desse dogão aí, é do pastor Robson Aleixo, que daqui a pouquinho tá com a gente por aqui, ó, pra comer um bolinho. Hoje tem bolo, viu, pastor Aleixo? Tem um bolo, tem um suquinho. Daqui a pouco ele tá com a gente por aqui para falar sobre esse amor pelos animais e a gente tocar junto aqui esse programa que tá bom demais, né? Ê, benção. Então daqui a pouco estamos de volta. Até já. Simbora por aqui no Entre Família, nesse momento onde a gente vai conhecer um pouco mais desse amor do pastor Robson Aleixo, além desse amor que ele tem por todos os seres humanos, mas também o amor por aquelas criaturas que Deus deixou para trazer uma alegria pra gente, para ensinar pra gente através dos animaizinhos também, né, pastor Aleixo? Muito bom estar com você aqui. Beleza? Muito bom estarmos aqui nesse clima. Demais ter você de volta aí, viu? Muito legal. Olha lá, então, saudação para o André também. Muito bom ouvi-lo, muito mesmo, é encantador. Pra Obrigado, quem gosta de obrigado. bicho, começa a gostar de você também, viu? Não assim, separe as frases. Obrigado. Dadá também. Obrigada, Legal querido. demais, hein? Ô, pastor, fala pra gente aqui, ó. Como que começou esse amor pelos animaizinhos? Ou quando que você percebeu, cara, os animais são incríveis? Não sei, cara, eu sempre gostei. Sempre veio. Assim, não gosto de todos os animais. Eu queria ser assim igual o André, que curte um monte de bicho. Eu gosto de cachorro. É. Eu gosto de cachorro. Eu gosto de gato também. Mas o amor que o meu cachorro, ele gosta de gato também, mas ele gosta do gosto. É diferente. Não da companhia. Então, ele é outro tipo de gosto, não dá pra ter. Eu Gato gosto de saborear. Eu já tive gato, é muito legal, muito legal. Mas desde criança, isso pra mim é bem legal. Acho que é uma experiência humana muito válida. Que eu acredito que todo ser humano tem que ter um tipo de experiência com animal doméstico. Você lembra o nome do primeiro cachorro que você teve? Ou seus pais já tinham, mas quando você teve a noção... Não, minha mãe não deixava. Não deixava? O primeiro cachorro que eu tive, eu esperei pra casar pra ter. Sério? Que era meu mesmo. Era um Rottweiler incrível, que era o Boomer. Boomer. Ele era muito legal. Assim, quem tem Rottweiler sabe que Rottweiler são cachorros muito inteligentes, né? Ele é bem fiel, companheiro, tem os nervos firmes e é gostoso de ter, assim. Ele foi muito bom. E então, cachorro, dá pra ver que você gosta mais de cachorros mais musculosos, fortes, grandes, brutos, assim. Mas tem um pequenininho lá também, né? Tem. Para as meninas. Não, e é interessante, e aí a gente pode até colocar isso mais para o nosso convidado para a gente pensar, é que comportamento, agressividade de tamanho não vem junto, necessariamente. Cara, Então, você vê o Pinscher, por exemplo, né? Pinscher é o estresse, né? Você tem mas Pinscher parece que você está falando com o seu gerente de banco. O meu cachorro, ele é grandão, ele tem mais de 60 quilos. Mas ele é um cão de companhia. Ele quer você e ele gosta da companhia e tal. Para quem tem criança, é maravilhoso. Você tem um dog de Bordeaux, que é grandão. Mas eles são assim. Agora, o meu cachorro pequenininho, o Beagle, ele é um Shih Tzu. Ele é outro tipo de comportamento. Mas também dá pra pensar só por lógica, né? Como ele não tem muito pra oferecer de musculatura e agressividade, ele tem que ser bravo ele logo. Ele quer ser bravo. Porque senão... esse aí, ó. Deixa eu dar uma de ele protetor aqui. Ele é assim, ele é mais... Ô, André, entre os seus tantos animais em casa, você tem cachorros também? Só 8. Só 8. Entre grandes e pequenos. Grandes e pequenos. Eu tenho Maltês, tenho Shih Tzu também, tenho Lulu da Pomerânia, Golden Doodle, Golden Retriever, Border Collie e vira-lata. Cara, olha. Não tem um pinte. Não, ainda não. Uma hora chega. Ainda, na próxima vez que ele vier, ele pode falar que tem 9 cachorros. Ainda não. Interessante. E até perguntando aqui pra você também, o André, sobre o amor dos animais, né? Você tem centenas de animais, não é? Centenas não, né? Você tem mais de 100 animais na sua casa. Até a gente vai colocar as redes sociais dele aí para você acompanhar e conhecer um pouco mais aí, onde o André, ele cuida de vários animais, ele tem muitos animais lá, é a paixão dele. E, André, tem um desses aí que é o seu preferido ou não? Ah, sim. Todos esses animais. Olha, assim, assim, eu gosto de todos os animais, não tem essa.
Mas, sem dúvida, eu tenho uma cachorra da raça Golden Doodle. Ela é sensacional. Para mim, assim, como pet, de você ter um companheiro, é legal. Porque, assim, eu gosto dos macacos, eu gosto das serpentes, eu gosto de diversos outros animais. Mas, assim, não é aquele animal que você pode... chegou uma visita, toma aí, vamos brincar. Não é um companheiro para toda hora, sabe? O Golden Doodle, os cães, eles são companheiros para todo momento, praticamente. Verdade. Então, assim, dos animais, o mais legal é interagir. E o que mais a gente consegue interagir é o cachorro. É o que a gente consegue adestrar, é o que a gente consegue deixar do jeito que a gente quer mesmo, sabe? Os outros animais eu consigo conviver. Então, eu não consigo fazer, né, a cobra gostar de mim, assim. Não consigo ter uma resposta dela. Eu vou jogando o jogo dela. Eu vou jogando o jogo dos outros animais. Eu solto as aves pousam em mim e tal. Mas não é uma coisa que, tipo assim, nossa, o bicho me ama, quer ficar atrás de mim igual o cachorro. Não tem essa. Agora, pastor, até trazendo agora, né, para essa questão de... Tem alguns que a gente ama e que nos amam, mas tem outros que a gente atura, tal, né? Foi o que ele disse, que é uma coisa que a gente aprende... que a Bíblia traz pra gente, né, sobre essa ligação aí da natureza com o ser humano, essa convivência toda. Eu acho que isso é fundamental, inclusive para quem quer ter um bicho, né? Porque pode se frustrar achando que ele vai entregar uma coisa que ele não vai. Um animal doméstico, ele é um animal doméstico. Então tem diferença do doméstico pro domesticado, né? É verdade. E eu acho que, fora cavalo e cachorro, dificilmente nós vamos achar uma relação com o ser humano tão profunda como existe entre esses dois animais. Mas, por exemplo, você não vai entrar numa floresta e achar um golden lá. Só existe golden onde tem gente. Você já foi no Net Deal e viu lá o poodle selvagem. Isso existe. Não tem. Ele existe em relação com o ser humano desde que a gente conhece. E, então, é uma relação de verdade. Existe uma relação de troca. E essa é a classificação de doméstico. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, você tem 3 categorias dos animais, né? Você tem os animais selvagens, os animais aquáticos selvagens, os animais que voam e os domésticos. Então, Deus coloca assim, e esse animal doméstico foi animal criado para conviver com a gente. Convívio mesmo, e essa relação de bênção mesmo, de troca. Quem tem um animal doméstico que tem uma relação pura com ele, sabe o quanto você é beneficiado, o quanto você se desenvolve, o quanto ele entrega para você mesmo. Então, isso é uma bênção que Deus deu, esse tipo de convívio, né? Isso não vai aparecer com uma cobra. Você vai aprender muita coisa, como o André falou. Troca é com o animal que é assim, a natureza dele é assim. Se pega um cachorro, o cachorro, a razão da vida dele é você. Por mais tempo que você conviva com uma cobra ou alguns desses outros animais selvagens que são domesticados, eles não vão te entregar aquilo que os animais que Deus separou para ser domésticos vão te entregar. Exatamente. E você não vai, a gente está comentando aqui, você não vai ensinar um cachorro a te amar. Você vai ensinar ele a conviver com você com o molde que é a sua vida urbana, os regras da sua casa. Mas esse desejo que ele tem por você, isso aí é dele, né? Isso é muito legal. E tem cachorros e cachorros, né? Então você pode ter um perfil atlético, que é um cachorro que te acompanha, que seja seu companheiro para correr. Mas tem uns que não vão correr com vocês, vão querer outro tipo de coisa, né? Isso é muito bom, né? Tem muitas espécies. O Shih Tzu, por exemplo, não é um desses cachorros, né? Que vai sair fazendo corrida junto contigo aí, né? Mas sossegadinho. É ou não é, Dada? É tão interessante a gente pensar do ponto de vista do criacionismo, né? Ser criacionista bíblico, de pensar Deus criou até mesmo os animais, alguns deles, e aliás, eles todos no seu habitat, para sua função, para o seu propósito. Se nós pensamos um Deus criador que pensa em animais que se tornam parte da nossa rotina, a evolução, ou quem seja evolucionista, vai entender que isso foi acontecendo, ao passo que foi se aproximando de nós, havendo uma seleção nesse sentido. Então é muito bonito de a gente ver a perspectiva de um Deus que pensa na criação, animais que sejam para estarem próximos, outros que são para permanecer no seu habitat selvagem. Meus amores, é o seguinte,
Este homem que está aqui, no caso, aqui à minha frente, também o André, eu estava aqui dando uma olhadinha na rede social, e aí a sua foto lá no Instagram já é com um cachorrinho, né? Então não dá para fugir dessa relação. Mas ele tem muitos animais, e a gente vai gravar com ele, inclusive, um programa sobre esses animais exóticos, os diferentes, mas todos eles vão exigir ou esperar algum tipo de disciplina, André? Porque nós estamos aqui. O que nós humanos aprendemos com os bichinhos? Aí nós vivemos falando de disciplina, bons hábitos, um estilo de vida que nos faça experimentar algo de prosperidade, de organização na vida. Dos seus bichinhos todos, o que se vê de disciplina na ordem de vida deles? Olha, assim, uma coisa que eu gosto muito de que minha filha aprenda com eles. Eu tenho uma filhinha de 9 anos e eu gosto desse aprendizado que eles me passam. Por exemplo, eu tenho jacaré de estimação, tenho 2 jacarés de estimação, tenho serpentes de estimação, serpentes são 6, tenho a jaguatirica, tenho aves, os cães, os macacos, entre emas, entre outros animais. Eu falo assim, e cada um é de um jeito, cada um é de um jeito. O jacaré eu consigo tocar nele, eu consigo pegar ele no colo, sabe? Tem um até que é mais manso do que o outro, a gente consegue fazer essa relação. As serpentes também. Com as aves é totalmente diferente, a gente faz um toque, tem uma interação diferente. Com os cães, uma interação ainda mais próxima, a gente consegue dormir com eles. E eu falo assim, esse aprendizado, se um ser humano sabe mexer com um jacaré, ele sabe lidar com uma serpente, com um cavalo, eu tenho um mini horse lá também, a gente sabe lidar com as aves e sabe respeitar a liberdade das aves, porque as aves a gente solta e elas voam livre, depois elas voltam. Eu acho que a gente tem seres humanos que são que nem jacarés, a gente tem que chegar com mais cuidado. Tem ser humano que são que nem serpentes, que hoje não é o dia dele, não vamos mexer com ele. E tem aquele ser humano, que nem ave, que vai embora, depois volta, sabe, para pedir uma orientação, para ter alguma coisa. E tem os cães que gostam de viver próximos da gente e ficar muito, né? E tem ser humano desse tipo, que quer interagir mais com a gente. Então, acho que essa paciência que eu tenho de, entender o animal. Às vezes eu estou mexendo lá com o jacaré, ele dá tipo, ei, sai daqui. Eu falo, não, calma aí. Ok, tudo bem, vamos se afastar, deixa ele. É isso que ele me ensina, porque às vezes eu tenho um amigo, até minha esposa, ela não entende, ela fala assim, não, eu tenho um amigo específico que ele é assim, sabe, ele não interage muito. A mulher fala, meu, como é que você consegue ser amigo dele? Eu falei assim, eu consigo, eu entendo ele, eu entendo tudo que ele já passou. Eu acho que esse aprendizado que os animais me passam, eu acho que é o maior aprendizado de todos, sabe? E saber entender o que cada um quer com você. Uns querem distância. E tudo bem, é para respeitar, não é? Bem. De novo, volto a dizer que a gente observa, a maior parte de nós, obviamente, não convive com tantos animais, e você acabou de ouvir aqui uma rápida listinha de tantos outros que ele tem, só 6 serpentes, por exemplo. Não é na casa de qualquer um que vai encontrar algo assim. Portanto, a gente não pode esperar ter contato com os bichinhos para aprender a lidar com as pessoas. A gente tem outros meios de aprendermos a lidar com as pessoas, aprendermos a lidar com nós mesmos, de aprender como e quando, em que circunstância, que tipo de gente com quem nós estamos convivendo. Mas Deus nos dá essas oportunidades de termos as mais diferentes lições, de a gente observar na natureza, sim. E aí, mais uma vez, eu convido você a pensar em meios, maneiras de ensinar o seu filho sobre as diferenças, sobre o plano de Deus, o projeto de Deus, o propósito dele para nós, a aprender a relacionamento das mais diferentes maneiras. E uma dessas maneiras eu indico a você agora pedir a revista Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros, uma oportunidade de você sentar com seu filho e buscando nas histórias contadas aqui, numa aventura entre um homem, um menino e um camelo, para que você tenha a oportunidade de
criar vínculos, de ensinar, de demonstrar carinho, atenção dedicada na educação dos seus filhos. Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros, um jeito criativo de estudar a Bíblia com as crianças. Você recebe se mandar agora uma mensagem pra gente no 98244 4449. Código de área é o 12, mas o 98244 4449 é o nosso WhatsApp. Eu vou ali encontrar com os meninos? Poxa, eu queria ir pra lá, porque lá tem suco, bolo. Eu e o André estamos daqui só observando. Eu tô até de costas. Não aqui. é, Pois é. cara? Tá bom. Eu sempre experimentei, tá bom, hein? Vocês. Nós estamos aqui bem focados aqui na solidariedade, na sua dieta, André. Falaram pra mim que é pra você segurar um pouquinho. Mas Vou fazer um jejum. Você falava da revista da Lídia, eu acho uma coisa tremendamente importante e é simples e curta, é que existe uma relação de você ter um pressuposto sólido e esse pressuposto ser confirmado na observação. Ou seja, nós não aprenderíamos absolutamente nada com a natureza dos animais se não houver uma complexidade de uma revelação anterior. Jesus falou, olhai os lírios do campo, mas ele falou para olhar o lírio do campo para confirmar a frase que ele tinha dito. Porque os lírios do campo já tinham sido observados 1 milhão de vezes, ninguém nunca tinha chegado a essa conclusão. Então, o André falou de um relacionamento. Existe uma predisposição aprendida em observar o amigo e se adaptar ao amigo. E isso o animal confirma por causa dessa predisposição. Se isso não acontecer, não aprende nada. Tem gente que vai viver com 250 animais e vai se tornar uma pessoa pior, porque ele não tem esse pressuposto. Daí, a necessidade de a gente ter revelações mais abrangentes e mais complexas sempre à nossa disposição. Legal. Uma coisa legal, Abinó, a gente estava falando aqui, eu acho que você tem que focar para você não perder isso, porque se você está esperando, pensando em escolher aquele pet para estar com você, você tem que lembrar que existem pets e pets, né? E quando se fala de cachorro, por exemplo, gato, tem raças diferentes. E elas têm comportamentos diferentes. Tem uma que se encaixa com você, tem outras que pode ser que tem nada a ver com sua vida, aí você vai achar que a culpa é do cachorro ou do bichinho, do gato, e você pode perceber que se você escolher bem, você vai se dar bem. No próximo bloco nós vamos fazer uma lista aqui, né? Bora então, hein? De Será que eu escolhi certo? comportamentos. Será que eles escolheram certo? Ixi, agora, hein? Bora saber. Bora saber, não sai daí. No próximo bloco a gente já vai falar disso. Vamos agora de Na Prática, sabe aquele quadro que a gente chama de mostrar realmente o que a gente está dizendo a respeito? Com o André Poloni, que está aqui com a gente, ele vai mostrar diferentes exemplos de animais domésticos e falar sobre as suas características e comportamentos com a gente. Vai aparecer no telão? Vamos para os cães, Caramelo, Border Collie, tem uns que eu não sei dizer o nome aqui, tá? Tem o Yorkshire, Pitbull, Golden, Shih Tzu. o Shih Tzu, é verdade. Aqui eles todos, muito bem. Comportamento do Yorkshire. O Yorkshire, ele foi criado na época dos castelos, porque as princesas e as rainhas, né, eles usavam os cães todos de trabalho, né? O Shih Tzu é um cão criado de companhia, mas o Yorkshire, antigamente eles tinham os terriers que controlavam os ratos dentro dos castelos. Mas as princesas e as rainhas não queriam aqueles terriers feios correndo pelo castelo para caçar rato. Então obrigaram lá os criadores a fazerem um cachorro mais bonitinho, mas que caçasse rato dentro de casa. Quem tem Yorkshire em casa sabe que ele gosta de correr atrás de bolinha, que é um instinto aí herdado dos ancestrais deles, controladores de praga. E o caramelo? Cara, que legal. Caramelo é seleção natural, tudo, né? né? O nosso é a mistura dos cães sem raça. E muita gente fala que assim, cão vira-lata, não tem padrão, né? Mentira, né? Tem muitos que são caramelos, estão em porte médio, e eles geralmente são mais ansiosos do que o normal, né? Ele tem uma ansiedade de separação, quer ficar muito mais próximo da gente. Eles têm um pouquinho de agressividade, que é para aquele instinto de se proteger na rua, né? Não rouba minha comida. E eles são medrosos, porque são animais que não podem atravessar a rua assim sem olhar. Então eles têm medo um pouco. Se você solta um Golden Retriever, que é o oposto, totalmente destemido, vai ser atropelado, sabe? Ele não vai conseguir sobreviver na natureza, né? O Caramelo é o humano da quebrada, ele aprendeu a ver na rua, né? Mas Caramelo é o antigo vira-latas? É, o vira-lata. Porque passou a se chamar de Caramelo recentemente, eu achava que era o nome do cachorro. Mas é o nome dele? Lelê, sei lá, mas é Caramelo. Mas agora virou raça? Virou, eles falam que... Sinônimo de raça? Eu trabalho com gravações de animais também. Às vezes eles me ligam e falam assim, olha, a gente quer um cão caramelo. A gente já entende que é um cão sem raça, caramelo. Eu jurando que era a cor, André. O que mais daqui, ó? Pitbull.
O Pitbull ele foi criado na Segunda Guerra Mundial, o nome dele já diz, né? Pitbull significa rinha com touros. Ele foi um cachorro inicialmente de guerra, que trabalhou na Guerra Mundial, mas depois da guerra teve aqueles criadores que quiseram essa raça para fazer briga com touros e com outros cães. Então eles foram selecionando cães agressivos que tivessem um potencial aí de ganhar uma briga, né? Mas depois que foi proibido essa briga com animais, as pessoas começaram a criar esses cães como companhia. Mas assim, né, ele tem a genética ainda de ser um cão guerreiro, né? Fico pensando no cruzamento de um pitbull com um pincher, né? Você sabe que assim, as raças, a maioria das raças, elas são cruzamentos de outras raças. Uhum. O Pitbull, ele é o Bulldog cruzado com Bull Terrier, que você disse. Então, assim, vieram dos Bulls. Né? Então, assim, todas as raças, o Border Collie, ele é como se fosse o caramelo hoje, mas ele é o vira-lata dos cães de pastoreio. Tem pastor de Shetler, tem Collie, tem aquele Blue Heeler. Então, o meu cachorro ele é o Bull Mastiff, ele também. Tem eles diversas são os molossos, raças, né? Que é são os molossos. Bulldog inglês. Para um homem que tem 6 serpentes em casa e... um pitbull é um gatinho na sua mão, né? Como adestrador, porque assim, pra mim é um cachorro que, meu Deus, ele é sempre assustador. O pitbull, ele assim, pesquisa feita na USP, tá? Não sou eu que tô falando, assim, ele não é um dos cães mais bravos com seres humanos. O que mais morde ser humano na pesquisa da USP é o salsichinha, pelo curto. O que mais ataca a pessoa. Só que assim, quando o pitbull morde alguém, é muito, né, muito perigoso. Ele consegue fazer o que ele pensou, né? Exatamente. Fiquei imaginando. O Shih Tzu pensou, mas ele não consegue. Deixa eu destruir ele não consegue. Mas eu acho que isso é uma coisa interessante, porque isso é um foco importante de a gente pensar na característica do animal que você quer. Então, pela descrição do Pitbull, ele é um animal atlético. Então, o que ele exige? Ele exige atividade física, ele exige espaço, ele exige atividades que deixem ele disciplina. Não é recomendado para dono permissivo. Aí você pega um cachorro desse e não dá nada que é da natureza dele, ele não vai ficar um cachorro bravo, ele vira um cachorro neurótico. Uhum. Tem um amigo meu que tinha um boxer. E fala, boxer é um cachorro insuportável. Eu falei, cara, você criou um atleta dentro do apartamento. Todos os cães, eles têm uma tendência, senão não tem por que existir a raça. Né? Então, assim, você pega o Border Collie, é o melhor cachorro de pastoreio que existe. Você pega o Golden Retriever, é o melhor auxiliar de caça de aves aquáticas. Ele foi criado para ser auxiliar do caçador de aves aquáticas. Então, o caçador dava o tiro no pato, ele não podia ter medo do tiro. Aí ele ia até a água, buscava o pato, então ele tinha que saber nadar, superar obstáculos, pegar o pato sem estragar a carne, né? Então não podia ter agressividade, e trazer de volta para o dono. Então, extremamente inteligente, dócil, né? Agora, você vê um pitbull que ele foi selecionado para conseguir matar ali outros animais, então ele pegava as características disso. Então, assim, óbvio que o comportamento do animal, do cachorro, vamos falar do cachorro, o comportamento do cachorro, ele é nada mais do que a genética dele somada com o meio que ele vive. Certo. Então, se você tem um pitbull que tem tendências a ser um cão agressivo com outros animais, tá? Não com o ser humano, com outros animais, ele tem tendência a ser agressivo com outros animais, mas desde filhote você cria ele num ambiente onde você socializa, você impõe limites, você dá carinho, você não estimula essa agressividade, o comportamento dele vai ser dócil, entendeu? Agora, se você tem um cachorro com genética agressiva e o meio dele, você estimula a agressividade, o comportamento dele vai ser agressivo. Então, assim, a gente não consegue pegar um pitbull e fazer ele pastorear como ovelhas, tá? Porque isso é muito difícil para ele. Mas a docilidade a gente consegue. Óbvio que tem indivíduos com problemas psicológicos, neurológicos, que você não vai conseguir controlar. E às vezes, vamos supor, você tem um pitbull e tem diversos outros animais na sua casa. Aí você não estimula a agressividade, mas de repente aconteceu uma situação que estimulou e aquele gene foi despertado. Aí dificilmente a gente consegue controlar. Uma coisa interessante é que o cachorro corre atrás de moto. Então. Ele é um pastor, ele vê um bicho, pensa que é um boi e vai cercar.
Quem tem esses cães, sabe, o Border Collie ele vai ficar pastoreando tudo. Naturalmente, você não precisa ensinar. O Golden, ele sempre gosta de água, ele sempre gosta de trazer coisas na boca. Né? Então, assim, o Yorkshire, como eu falei, ele gosta de correr atrás de bolinha. O Pitbull, ele gosta de fazer o que a gente chama de kill shake, né? Que é aquele chacoalhar quando você vai fazer o cabo de guerra. Ele não está só puxando, ele gosta de chacoalhar, que é o que ele foi feito para exercer, né? Então... E da raça, a gente vai agora passar para os gatos, mas antes de virar para os gatos, só para saber a raça dos cachorros ali, mais que tem uma raça ou não, que é mais inteligente. Eu já ouvi dizer que tem uma raça de cachorros que chega a se comparar mais ou menos o grau de inteligência dele ali de uma criança de apresentador. Uma criança de 3, 4 anos. É real isso ou não? O Border Collie, ele é o cachorro mais inteligente do mundo, isso sem dúvida. Mas quando a gente fala de inteligência, a gente não pode pensar assim, então vou ter um Border Collie porque ele é o mais inteligente. O que acontece? Você pegar uma revistinha como essa e mostrar para um Border Collie uma figura ali, um desenho, ele é a única raça que conseguiu entender que aquela imagem bidimensional é algo que existe em 3 dimensões. As pessoas mostravam a foto do brinquedo que queria que o cachorro buscasse, e ele olhava a foto e ele ia lá e buscava. Nenhuma outra raça conseguiu fazer isso, entendeu? Então, o grau de inteligência é muito alto, né? Mas assim, se a gente pensar da inteligência, tem a inteligência para exercer a função. Então, a inteligência, você ensinar um Border Collie a fazer a função de um Golden vai ser muito difícil. Não é porque ele é o mais inteligente que ele vai fazer aquela função, sabe? Ele é capaz de aprender, mas não vai fazer com excelência. Então, às vezes a pessoa está querendo o cachorro mais inteligente para ter em casa, mas você precisa ter o cachorro mais adaptado. Então, o mais adaptado que eu vejo hoje, que nós temos, são os Doodles, os Golden Doodles, sabe? Que ainda é uma mistura, ainda não é uma raça, mas ele é uma mistura do Golden com o Poodle. O Poodle ele foi feito também para ser caçador de aves aquáticas. Por isso ele tem aquela tosa-leão, que é para proteger as articulações. Mas ele é um caçador de aves aquáticas, aí eles pegaram com o Golden para ter a pelagem do Poodle. Eu tenho uma em casa, né? Para ter a pelagem do Poodle e ser dócil para poder auxiliar pessoas. Então, pessoas que têm algumas necessidades especiais, elas estão adquirindo esses cães treinados para auxiliar. Então, assim, esses são, para mim, né, na minha opinião, os mais fáceis de serem domesticados. O Shih Tzu também está um deles, porque é um cão de companhia também. Bonito. Legal. Vamos aos gatos agora? Não que não teríamos mais nada a dizer dos cães, mas os gatos tem o Bengal, SRD, o Persa e o Siamês. Olha, uma coisa que eu vou falar para quem depois pesquisa, põe a raça gato, raça Siamês, não vai aparecer essa foto. Esse é o nosso Siamês, é o Siamês do Brasil, só existe aqui. É, porque o Siamês mesmo, ele tem as orelhas bem grandes, ele tem um focinho bem afinalado, é bem diferente. Mas aí veio um casal, né? A história diz que veio um casal de dois senhorzinhos para o Brasil e trouxeram seus gatos siameses, um casal. E eles foram cruzando entre eles, fazendo cruzamento consanguíneo, cruzando com alguns outros vira-latas e foram criando esse siamês que a gente conhece. Mas quem já viu diversos siameses vai entender que, alguns têm o rabo curto, a cauda curta, são estrábicos. Isso tudo por cruzamento consanguíneo, descendente desse casal aí de siameses que vieram para o Brasil. Mas ele esse siamês, vou falar especificamente dele, ele é uma mistura do siamês real com os vira-latas. Para se ter em casa, qual a diferença desses aí, desses gatos aí para o tipo de se a gente pensar no persa, ele é um gato extremamente domesticado. Porque para ele chegar nesse padrão, sem focinho, muito peludo, né, com os padrões de cores, foram muitos anos sendo criado em cativeiro, né, sendo reproduzido, selecionando um gato para chegar nesse padrão. Então, é um animal muito domesticado. Por outro lado, o Bengal ele é uma mistura de gato selvagem com um gato doméstico. Então, ele tem a linha de sangue muito mais selvagem. Até essa foto aí está perfeita dele. Você vê que ele está em uma pose de caça. Então, você tem, eu tenho passarinho em casa, tenho pequenos animais, vou ter um Bengal junto.
a chance de dar problema só vai ficar ele. Talvez fique você também. Os sem raças, né, eles têm esse instinto de viver livre, né? Eles são um pouco mais medrosos, mas você vai encontrar de tudo. Eu gosto de todos. SRD. Sem raça definida. Então, essa pode ser uma mistura de... não tem raça. Não tem. A raça é um padrão, né? É um padrão de pelagem, coloração, tamanho e comportamento. Se o SRD não tem padrão nenhum, pode ser qualquer coisa. Se você misturar o siamês com o persa, vai sair o SRD. O Bengal foi a mistura do gato selvagem com um gato doméstico qualquer. Inicialmente era um SRD, até criar-se um padrão. Antes você tinha falado que, por exemplo, dos cachorros, eles não têm raça, mas tem. Mas se categoriza como SRD também no caso dos cães? Sim, cão sem raça definida, cachorro SRD. Okay. É que o pessoal não quer mais falar vira-lata. Algumas pessoas se ofendem, entendeu? Tem essa que eu não sabia. Eles não querem. Porque de repente um caramelo, não é mais vira-lata. Não pode falar vira-lata. SRD, não pode. Porque a gente usa saco agora. Isso, obrigada por avisar. Tá? Não foi nenhum cachorro ou gato que mudou isso, foi professor humano. Eles nunca ligaram. É verdade. Como é que na verdade, é o próprio serviço de limpeza pública que mudou porque a gente só usa saco. Não tem mais latas. Agora não tem mais lata. Vira nada. Ô, André, vê se essa imagem aqui que o pessoal que a produção conseguiu é o Isso, verdadeiro. é esse, tá vendo? Aqui o brasileiro proporcionou uma evolução considerável. Você viu? É bem mais bonito o brasileiro. Não, isso aí é igual pizza. Chegou no Brasil, ganhou chocolate. Você viu? Nosso siamês. Aquele siamês. A gente não pode mais nem falar que é um siamês do Paraguai, porque não é do Brasil. Não é do Brasil, é verdade. No Brasil melhorou. Vamos de aves agora, pra gente aproveitar os últimos 2 minutinhos. Olha aí, ó, periquito australiano, codorna, pombo, canário da terra, calopsita. Dessas aves, só o canário da terra é um animal silvestre. A gente tem até aqui no estúdio, aqui no jardim, se você parar para olhar, eles vêm comer a sementinha da grama, né? O canário é um animal silvestre, tá? Mas tem na lista de animais que podem ser comercializados. Então, existe criador, né, que tem autorização para você ter esse animal em casa. Você só pode ter ele se você comprar de um criadouro que for legalizado. Ele vai vir anilhado, tudo bonitinho, tá? Não pode pegar da natureza, pelo amor de Deus. Agora, a calopsita, o pombo, o periquito australiano e a codorna são animais domésticos. Todo mundo pode ter, reproduzir, vender, comercializar, né? E são muito dóceis. Esses que vocês colocaram, para mim, assim, o pombo, ele assim, é que as pessoas querem que o bicho fale, não sei porquê, mas aí compra a calopsita, o bicho grita, a pessoa não quer mais. Sabe? Compra o pombo, ele não fala, mas ele presta muita atenção. Você pode falar mas à vontade. Mas tem muito preconceito, ali, né, André, de transmitir doenças, tem bastante preconceito em relação ao pombo. Sabe que eu falo uma coisa? Eu, por ter muitos animais, as pessoas falam muito isso pra mim. Os macacos podem transmitir doença. Diversos animais podem transmitir doença. O pombo pode transmitir doença. Mas qual animal que mais pode transmitir doença para outro ser humano? Então a gente não pode mais ficar perto, entendeu? A gente não pode ficar mais perto um do outro. Então, assim, se você compra o animal de um lugar adequado, num lugar onde tem a higiene adequada, onde ele faz os exames, o animal ele veio saudável. E aí você não pode transmitir nenhuma doença para ele. O cuidado tem que ser daí o oposto, entendeu? O seu. Você não pode transmitir nenhuma doença para ele e não pode deixar o seu pombo ter contato com um pombo de vida livre que vai pegar doenças. Claro. Entendeu? Então é a mesma coisa um ratinho, um hamster. Ele pode pegar leptospirose, mas como que ele vai pegar leptospirose se ele veio de um lugar adequado, foi criado na gaiolinha, passa por consulta veterinária, você toma cuidado, tudo bonitinho, na hora de lá pegar ele e lavar a mão. Então a mesma coisa, os cães também podem passar doenças. Mas o morcego de estimação não, né? Morcego de estimação para passar raiva, né? Não. Você sabe que aqui no Brasil isso não é comum, mas fora tem gente que tem morcegos de estimação. Tem umas raposa voadora grande, assim, bonita. Eita. Eu não teria por ter muito trabalho, mas é bonito, viu? Eu fui viajar agora para os Estados Unidos. André. É lindo. Parece uma raposa mesmo, assim, voadora com asas. Tem os albinos, né, também, bem diferente. Todos os animais, assim, praticamente criados em cativeiro, acaba nascendo... Não fala isso, Bob, não. Não fala aí.
Já disparou uma predisposição dele. Rapaz, eu já tive muitos bichinhos de estimação. Inclusive já ratinhos Nenhum ele na deveria gaveta. ter. É mesmo? Ratinhos que brotaram lá na gaveta do meu pai. Era moleque ainda. Cara, um monte, um ninhozinho assim. Pegaram os livros, papéis, fizeram aquele ninhozinho. Que lindo. Os baratinhos. Fazer o que com aqueles bichinhos, né? Baratinhos. É rato, né? Não, esses de natureza a gente tem que tomar cuidado. Ah, sim, sim. Porque o rato, aqui na nossa região, aqui a gente não tem esgoto, né? Então tem fossa. Então não tem a leptospirose. Mas esse rato do mato, ele pode transmitir uma doença respiratória, né? Então, se tem muitas fezes dele no forro, você vai lá sem máscara, sem nada, inala, né, aquelas fezes, você pode acabar se contaminando. Mas assim, as pessoas não têm que ver muito isso, ela tem que ter o animal, cuidar bem, para que ele não passe nenhuma doença e para você não passar doença para ele também, porque Verdade. o cachorro também pode transmitir leptospirose para a gente. Sim. E pensar Sabe, que tem uma legislação, né? Tem animal que é importante para você, mas ele também pode não. A legislação diz que ele não pode estar na sua casa porque ele é importante em outro lugar, né? E isso é muito importante também. Amar significa amar o bicho, na condição que o bicho exige, e isso é muito importante. Eu vou chamar o intervalo. No mundo perfeito, eu falo assim, no mundo perfeito, todos os animais são livres na natureza. Como a gente não vive no mundo perfeito, né, hoje, por exemplo, a gente só tem ararinha azul em cativeiro. Se a gente cuidar o ser dela. humano mesmo foi lá e tirou ele da natureza. E hoje a gente precisa ter esses animais em cativeiro, Porque senão não vai ter na porque natureza. senão não vai lugar ter na nenhum. natureza futuramente novamente. Verdade. Né? E eles têm as funções de, por exemplo, os meus que eu trouxe aqui, fazer educação ambiental, né? Por exemplo, esses tempos atrás foram 3 deficientes visuais lá em casa, porque eles ficaram sabendo que os meus animais eram extremamente dóceis e eles nasceram com essa deficiência e eles não tinham ideia de como era um jacaré, de como era uma serpente, de como era uma jaguatirica. E eu dei oportunidade para eles pesquisarem e tocar os meus animais para eles entenderem realmente. Então, assim, se a gente fala não vamos ter jacaré, não vamos ter esses animais em cativeiro, sabe? A gente está tirando chance de educar as pessoas, de pessoas conhecerem. Eu acho que assim, tem que ter, a gente não pode, animal da natureza, a gente não deve tirar da natureza para pôr em cativeiro. E o que está em cativeiro, foi criado ali, a gente tem que cuidar muito bem. Tem que dar o recinto adequado, as condições adequadas e ter mais assim, leis de fiscalização e regulamentação para que esses animais não sofram em cativeiro. A lógica do cuidado, da proteção, da preservação, ele tem que estar permeando todas as decisões. A gente vai para o intervalo, o programa não acabou, tem bastante coisa para acontecer aqui, tem a sua participação também. Mas antes de ir para o intervalo, eu queria te lembrar de algo muito importante para você fazer, que é de impacto para você, para sua família e cá para nós, chamando você aqui para conversar, uma conversa de pai, para educador, não importa se você é pai, mãe, avô, se você tem uma criança perto. Olha só, é a revista Esperança Novo Tempo, essa aí, ó, Descobrindo Tesouros, essa de um personagem que já foi apresentado para você. Pode ser que se você tenha muito mais idade, isso não seja tremendamente importante para você, mas você só chegou a ser e ter e conseguir ter uma visão da vida que você tem hoje, porque em algum momento importante da sua vida, no seu desenvolvimento, alguém colocou valor na sua cabeça, alguém proporcionou isso. E educar é entrar no campo de batalha, mas nós não entramos no campo de batalha para ganhar de alguém. A gente entra nesse campo de batalha para ganhar alguém, e esse alguém é uma pessoa extremamente preciosa, que são aqueles que Deus colocou perto de nós. Não perca essa oportunidade. Se você é como eu, pode ser que se você esperar muito, amanhã vai aparecer, ou daqui 5 minutos vai aparecer tanta coisa para fazer aí na sua cabeça, que você deixou passar, e aí é um dia a mais que você vai ficar sem a revista. Então pega seu celular e fala conosco pelo WhatsApp, 12 98244 4449. Vou repetir que é para você já pegar o celular e já fazer seu pedido. 12 98244 4449. Lembrando que ela chegará para você sem nenhum custo para você. O tempo do intervalo é suficiente para você ter essa conversa boa, conclusiva e já esperar a revista, tá? Nós vamos para o intervalo, você pega o seu celular, 12 98244 4449. Na volta você me diz. Mais um ano chegando ao finalzinho e a gente tendo o prazer de estar aqui, fechando mais um ano, agradecendo a você que é Anjo da Esperança e tem feito a Novo Tempo acontecer nesse ano de 2025. Muito obrigado, viu? A Novo Tempo, que é mantida apenas por doações, tem esse apoio, esse ministério
dessas pessoas que nós chamamos de anjos da esperança. Nos apoiam financeiramente, são donas de casa, são comerciantes, são empresários, são profissionais liberais, enfim, aposentados, muitas pessoas ao redor do Brasil que nos apoiam financeiramente. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que vai somando e fazendo a Rede Novo Tempo de Comunicação acontecer, produzir programas como esse e tantos outros que você acompanha não só na TV, mas também na rádio, na web, e materiais que você tem recebido aí gratuitamente, impressos através da Escola Bíblica da Novo Tempo. Gratidão a você, Anjo da Esperança, e te convido, fica com a gente nesse ano de 2026, que logo, dentro de alguns dias, começa também, tá bom? E aproveitando já para convidar você que ainda não faz parte desse ministério dos Anjos da Esperança, vem junto com a gente, vem somar com esse time e fazer parte também. O valor de doação é você quem define. Quanto você puder, doe para nos ajudar a continuar levando esperança, tá bom? Telefone para você entrar em contato com a gente é o 0 operadora 12 21 27 30 30. Ok? Marcou aí? 0 operadora 12 21 27 30 30. Faça já o seu cadastro, se torne um anjo da esperança e vamos juntos levando essa esperança que temos no coração para mais e mais pessoas, tá bom? Vem com a gente. Vamos de interações agora. Perguntas joga na tela para a gente conversar ainda com o André. Isabela Fernandes, de Fortaleza, no Ceará. Meu cachorro sempre me olha fixamente quando quer algo e parece entender quando falo com ele. Será que eles compreendem palavras ou apenas o tom da voz? O que será, André? Engraçado, tem cachorro que a gente fala, né? Até só falta falar, entende tudo. É real isso? Geralmente isso acontece quando a pessoa tem um cachorro só. Porque daí a pessoa tem um cachorro só, o cachorro só presta atenção em ser humano, ele não tem outro cachorro para interagir. Aí dá essa impressão que o cachorro só falta falar, que tem uma pessoa dentro dele, né? Mas assim, eles entendem palavras, mas assim, por exemplo, quando você fala para o cachorro, senta, vamos supor, sou adestrador, vou ensinar seu cachorro a sentar, eu falo, senta. Ele está entendendo um som, é uma palavra, mas ele não entende exatamente a palavra, assim, porque se você chegar e falar assim, senta, com outro timbre, outro jeito, ele não vai entender. Então, ele leva em consideração a situação. Se você pega a guia dele, a coleira, para ele passear, e você fala, vamos passear, ele entende o conjunto daquilo tudo. Você fala passear com a guia na mão, se você pega um biscoito e sempre pede para ele sentar antes dele ganhar o biscoito. Você está com o biscoito na mão e você falou senta, ele vai sentar, ele já entende todo aquele contexto, sabe? E não necessariamente a palavra. Em si. E é engraçado porque assim, os cães, quando você fala assim, senta, ele não entende que é para ficar naquela posição, ele entende que ele está assim, em pé, que ele vai abaixar o bumbum dele. E se ele estiver deitado, você fala senta, ele não senta, porque ele já está com o bumbum abaixado. Então você precisa, num treinamento, ensinar esses dois movimentos. Legal. Ele entende que é um movimento, é baixar o bumbum, e se estiver deitado, é para levantar a frente. É interessante que até o nome dele, para ele, é um comando, não é um nome, né? Porque o bicho não tem nome. Os animais não se nomeiam, né? Você fala bu, é um comando. Né? Não é um Exatamente. O que mais que chega aqui pra gente responder aprendendo com o André? O Gustavo Neri, de Campo Grande, meninos. Pastor. Os pássaros que observo no parque têm rotinas bem definidas. Fico pensando, eles conseguem se adaptar facilmente quando algo muda, como a poluição sonora? É uma pergunta muito boa, né? Uma pergunta muito boa. Tem animais que sim, tem animais que não, viu? Assim, depende da interferência, os animais sofrem muito, né? No parque, o que eu acho que mais afeta, mas foi uma adaptação, é a questão da luminosidade. Porque na natureza é bem escuro à noite, né? E num parque, uma ave que dorme no parque, ela acaba não tendo o sono ali como deveria. E aí se tornam animais um pouco mais até estressados, né? Então interfere sim o som e dependendo do som, pode repelir a ave, se for um som ultrassom, né? A ave pode querer mudar dali por se incomodar, ou se for um som mais grave, ela pode também acabar se assustando. E Gustavo, nem o passarinho e nem você. Se você se colocar num ambiente que é antinatural para você, você vai adoecer. Verdade, vai ficar estressado. Por que a gente se estressa tanto muitas vezes? Você não vai se adaptar a ter 3 horas de sono por dia. Isso não vai acontecer. Você vai morrer mais cedo.
Quem mais chegou para cá? O Rafael Binal. Brito, de Belém do Pará, diz o seguinte, percebo que meu gato muda o comportamento dependendo do meu humor. Será que os animais realmente sentem a emoção das pessoas? Pergunta da Luciana? Pergunta da... Eu acho que assim, eu não acredito que eles tenham essa capacidade de sentir. Eu acredito que eles têm essa capacidade de ler as nossas microexpressões, sabe? Óbvio que quando eles estão, vamos supor, seu gato está deitado em cima de você, ele vai sentir a frequência cardíaca, né, mais do que uma pessoa que está encostando em você. Ele vai sentir melhor a sua respiração, ele vai sentir melhor assim como você está ali se movimentando. Isso pode ser uma percepção, né? Então, quando eu falo assim de leitura de microexpressões, não estou falando só visuais, né? Mas ele pode entender a sua frequência. Por exemplo, os cães, né, eles na natureza, quando eles vão caçar, né, estou falando dos cães, estou falando do lobo, né? Eles buscam o faro, né? Eles buscam o cheiro de animais para eles caçarem, mas as pessoas acham que eles buscam o cheiro de animais que eles comem. Não, eles buscam o cheiro de animais doentes. Então, eles sentem no faro já ou que tem um animal doente, que tem um animal fraco. Então, ele trouxe para o cachorro essa capacidade. Então, quando você tem um hálito ali cetônico, ali, que ele sabe que você está com uma glicemia variada, ele sabe que ele pode saber que você tem um câncer, ele pode saber que você tem uma infecção intestinal, alguma outra infecção só de estar do seu lado, só pelo faro, né? Porque os cães, por exemplo, eles têm o olfato muito aguçado e não acredito que com os gatos seja tão diferente. Entendeu? Última interação chegando pra gente, André Oliveira, xará seu, André. Vi um grupo de formigas carregando pedaços enormes de folhas. Impressionante, isso é muito comum e bonitinho. Como elas trabalham em equipe, será que os animais sentem satisfação ao cooperar? É interessante a curiosidade de humano para saber se os bichinhos são como os humanos, sentem como os humanos. Não, as formigas, elas têm uma organização, né? Ele está falando da formiga cortadeira. Tem uma organização muito grande. E a formiga cortadeira, ela não carrega a folha para ela comer, sabia? Ela carrega a folha que ela faz um cultivo de fungos. Elas empilham as folhas num canto dentro do formigueiro para fazer o cultivo de fungos, que eles usam esse fungo para alimentar as larvas. E quando elas cortam a folha, aquela pouca seiva que sai, elas acabam se alimentando daquilo dali, né? E a rainha, que é a rainha do formigueiro, né? Que é uma formiga que pode viver muitos anos, né? Mais de 15 anos ela pode viver. Ela começa a perceber, então assim, olha, a gente tem muitas operárias e poucas guardiões, então eu preciso produzir indivíduos mais bravos. Eles têm essa capacidade, ela produz indivíduos mais bravos, produz indivíduos para ser mais cooperativos. Muito legal isso daí. Mas a gente não consegue entender exatamente assim, né, como ela consegue controlar tudo aquilo, né? Eles só são obedientes. Cara, que legal. E elas se alimentam não em si das folhas, mas dos fungos, né? Para alimentar os... as grandes ali. Se alimentam da seiva. E aí quando ela vai fazer a revoada, aí ela produz um monte de rainha, que são os içás agora, né? Que no final do ano a gente tem. Aí ela produz as rainhas e produz os machos lá para fazer a revoada e reproduzir. Legal. Muito louco isso, né? Como louco ela pode, demais. A natureza é perfeita. É denso. Há uma frase muito importante sobre a observação e o quanto a gente pode aprender com observação quando a gente olha para a Bíblia. 2 textos muito importantes para a gente. Um está lá em Romanos, capítulo 1, e ele diz assim, que das coisas que você percebe de Deus observando a natureza. Mas ele fala assim, o seu claro poder, como também sua divindade, claramente se reconhecem sendo observados pelas coisas que foram criadas. E aí ele torna todo o observador da natureza que não concluiu que existe poder e divindade como alguém indesculpável. Uma pessoa que observou a natureza e não viu Deus na natureza, nesses 2 aspectos, não sobrevive a um juízo com esse argumento. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas há uma coisa dessa observação que a Bíblia nos leva a ter que é tremendamente importante. Veja, o amor não é algo que faz o seu coração suspirar, mas com certeza o seu coração está batendo por causa de uma lógica chamada amor.
Pensa um pouquinho. O genoma de um trigo é superior a um genoma humano. Ou seja, uma complexidade de genes maior em um trigo do que há no ser humano. Mas, obviamente, quando você pega enquanto sistema, você está pensando seu sistema nervoso central, digestório, tudo isso, reprodutor, locomotor, está funcionando com a mesma quantidade de genes ou uma quantidade de genes menor que a de um trigo? É porque dentro de você, por exemplo, no seu intestino, existem milhões de micro-organismos fazendo coisas que o seu corpo não faz, mas que são essenciais. Se você tomou antibiótico por um bom tempo, você sabe que algumas coisas normais vão deixar de acontecer. Olha só qual é a lógica de Deus no amor. A natureza inteira está conectada em uma existência, produzindo um aspecto importante da existência de outro. Ao você olhar para qualquer ângulo, você perceber que aquela folha que surgiu numa árvore, que vai gerar um fruto e que vai alimentar alguém, começou com um inseto que pousou lá, uma abelha. Uma formiga. Da mesma forma, aquela abelha sobrevive a algo muito importante da vida dela, só pode acontecer se outro animal, se outro ser, na sua própria existência, produziu aquilo. Eu estou falando isso da nossa relação entre insetos, folhas, flores, mas eu posso falar também que se o sol deixar de existir, a gente aqui também deixa de existir. E há tanta coisa acontecendo, como por exemplo uma lua que está aqui e a existência dela vai proporcionando a existência em outros lugares. Assim Deus criou a lógica da vida. Amor é uma lógica, uma existência que vê o seu significado em produzir cores, existência, uma explosão de vida e alegria no outro. Assim deve ser a sua vida, assim deve ser a nossa vida. Quando Deus nos converte, Ele nos tira da marginalidade do universo. O único ser que quer existir para si mesmo no universo inteiro é o ser humano. E quando Deus fala, eu vou trazer você para viver no centro do amor, a gente faz a nossa vida para que outras vidas sejam uma explosão de vida também, seja de um animal ou principalmente de um ser humano. André, vamos nos juntar ali aos meninos então, para a gente ir findando esse programa. Obrigada, pastor Aleixo, pela reflexão. Obrigada você aí de casa que ficou com a gente por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, André. Eu que agradeço por essa oportunidade. Muito bom ter você com a gente. Valeu, e André. muito obrigada pela companhia todos de casa. Fiquem com Deus e até o próximo. Vem aí o Vida e Saúde. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. E continua ligadinho com a gente, hein? Tem muita coisa boa aí na programação da Novo Tempo. Valeu, abraço. Não pediu a revista, pede agora, hein? Verdade, Pede hein? agora. É hora. Sabe o número. Tchau. Tchau. Tchau.